Olá pessoal, tudo bem? Bom dia. Queria agradecer a presença de todos que compareceram na live da sexta-feira com a Michele Prazeres, do Instituto Desacelera São Paulo, e agradecer as várias manifestações, dúvidas, ponderações e aproveitar para, num vídeo rápido, responder aqui uma pergunta que me mandaram em inbox. Como não manifestaram autorização para eu revelar quem é, então não vou dizer o nome da pessoa. Mas a pergunta o que seria, Alexandre, afinal, a expressão que vocês utilizaram do sujeito do desempenho? O que é o sujeito do desempenho? Bem, o sujeito do desempenho, pessoal, é uma expressão utilizada pelo filósofo sul-coreano Byung-Chul Han para expressar o homem pós-moderno, o homem neoliberal, o homem da sociedade pós-industrial. E por que se chama o sujeito do desempenho e por que ele está tão relacionado com a cultura da aceleração que nós estamos vivendo? Porque, segundo Tio Han, né, e isso baseado em Freud, em Nietzsche, em Marx e uma série de outros pensadores, tanto da área da sociologia como Weber, da área da economia política como Marx, ou da área psicanalítica como Freud, nós existíamos durante milhares de anos como entidades humanas destinadas a buscar uma certa plenitude ou uma certa felicidade, para usar um termo mais coachiano, entre aspas, geralmente em comunhão com o cosmos, com o universo, com a nossa tribo ou com Deus, né? Colocando Deus aí também, até como um conceito tribal também, no sentido de nós partilharmos esse Deus, por exemplo, monoteísta, com outros milhões, ou um Deus, eventualmente, tribal, politeísta, com poucas centenas. O fato é que essa sociedade, pessoal, não é que ela não tivesse práticas que dependessem de desempenho. Se eu era uma sociedade, se eu vivia numa sociedade caçadora-coletora, é óbvio que eu precisava me esmerar, eu e meus compatriotas ou companheiros de tribo, para que conseguíssemos coletar da melhor forma possível ou caçar da melhor forma possível. A questão é que, ainda assim, essas práticas, elas eram meios para se chegar nesse fim, que era esse estilo de vida que nós tínhamos em comunhão com a natureza, com o cosmos ou com Deus. Já na sociedade do desempenho, isso é diferente. O desempenho, ele é retirado do meio para o fim da minha existência. Então, o sujeito do desempenho, ele passa, sem perceber, a reproduzir este valor cultural de que a existência dele é destinada a produzir desempenho. Para ele e, em última instância, para o próprio sistema, é evidente, né? É interessante porque Walter Benjamin, que nós citamos na live, ele enxergou isso claramente, como o capitalismo ele não deixa de ser um tipo de religião. E o Val Harari, mais recentemente, também aborda isso, lembrando que Harari trata o socialismo também como uma espécie de uma religião. Tanto o capitalismo como o socialismo seriam religiões laicas, por assim dizer. Mas voltando para o Tio Han, o sujeito do desempenho, ele não percebe que ele está imerso nesse caldo cultural e ele está o tempo inteiro buscando esse desempenho, buscando maximizar o desempenho. Se ele se medicar, é para que ele possa desempenhar mais, performar mais. Se ele adoecer, ele vai buscar formas de não adoecer para continuar performando mais. Isso não é só para ele necessariamente ficar rico, como eu estava expondo, ou ter simplesmente mais recursos. Simplesmente ele faz isso porque ele foi treinado a isso. Esses valores foram introjetados nele. Ele nem sabe por que ele realmente faz isso em um nível consciente. Existe uma grande diferença, segundo o Tio Han, do sujeito ao desempenho, que é o nosso sujeito atual, para um indivíduo da era, até o início da era industrial, né? O sujeito medieval, o sujeito da antiguidade e o sujeito do início da era industrial. Esse sujeito, ele vivia na sociedade que o Tio Han chama de a sociedade do não,
a sociedade da negatividade, não no sentido de depressão e pessimismo, no sentido de que ele era tolhido de uma série de coisas, por conta da religião, por conta dos sistemas econômicos, por conta das proibições de ordem moral. Ele era o sujeito que ouvia não. E esse tipo de sociedade produzia um sujeito, em geral, mais voltado à histeria, à delinquência, às neuroses relacionadas a não poder. Enquanto o sujeito do desempenho, por ele estar sempre tensionado pela necessidade de produzir um desempenho excessivo e que exaustivo, ele acaba sendo um sujeito que está numa voltagem excessiva. E por isso, ao invés de ser um criminoso, um louco, um histérico ou algo do gênero, ele é, na verdade, um sujeito depressivo, um sujeito desmotivado, exaurido emocionalmente e fisicamente. Até mais.